Envolvidos na falência do Banco Master, onde aconteceram fraudes bilionárias, prestam depoimento no Supremo Tribunal Federal. Desemprego de 5,2% em novembro é a taxa mais baixa da história. Regras da última reforma da Previdência serão um pouco mais rigorosas para quem vai pedir aposentadoria a partir de depois de amanhã. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa pelo terceiro procedimento cirúrgico por causa das crises de soluço. Clientes de um banco na Alemanha protestam contra a facilidade que ladrões tiveram para usar furadeiras e roubar ouro, joias e dinheiro de milhares de cofres. No Brasil, o presidente Lula abre um pouco mais o cofre e libera 1,5 bilhão de emendas parlamentares na semana do Natal. Excesso de calor faz a alegria dos fabricantes que quase não têm mais ar-condicionados e ventiladores para vender. E quem tenta aproveitar o feriado prolongado nas praias é obrigado a encarar os abusos dos comerciantes da areia. É agora no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. A liquidação do Banco Master pelo Banco Central e as suspeitas de fraudes financeiras envolvendo também o Banco Regional de Brasília virarão alvo do Supremo Tribunal Federal, que deve avaliar se há necessidade de uma acareação. Após surgirem questionamentos sobre as decisões do ministro Dias Toffoli, que decretou sigilo sobre o caso, agora ele marcou uma nova acareação. O fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, chegou ao Supremo Tribunal Federal no fim da manhã desta terça-feira. As viaturas da Polícia Federal entraram pela garagem do anexo do STF. O executivo prestou depoimento à Polícia Federal a partir das 2 da tarde. Separadamente, também serão ouvidos o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Os depoimentos serão colhidos pela delegada Janaína Palazzo. De acordo com o STF, as oitivas serão acompanhadas por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e por um representante do Ministério Público. O eventual confronto entre versões deve ficar para janeiro de 2026. A Polícia Federal informou ao Supremo que o volume de dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro é elevado, com grande quantidade de mensagens e registros que ainda estão em análise. Por isso, a avaliação é de que uma acareação nesse momento teria eficácia limitada. Inicialmente, a intenção do ministro Dias Toffoli era ouvir os 3 investigados e, na sequência, confrontar as versões sobre o processo que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master. Diante da avaliação técnica da PF, o ministro autorizou que os depoimentos fossem colhidos separadamente nesta fase. A expectativa é de que a acareação seja realizada apenas no início de 2026, após o avanço da análise do material apreendido na Operação Compliance Zero. Segundo investigadores, não foram encontrados no celular de Vorcaro documentos relevantes assinados diretamente por ele. A Polícia Federal afirma, no entanto, que o uso de indicados para assinaturas não afasta eventuais responsabilidades, já que o conteúdo das mensagens indica ordens diretas para a formalização de atos. A apuração também considera dados de geolocalização dos aparelhos no momento das comunicações. O ministro Dias Toffoli decretou o sigilo sobre o inquérito e concentrou toda a documentação no Supremo. A investigação apura responsabilidades relacionadas à liquidação do Banco Master, decretada pelo Banco Central no mês de novembro. Segundo o Banco Central, havia cerca de 12 bilhões de reais em créditos sem lastro no balanço da instituição, acusação negada pelo banco. E em março, o Banco de Brasília anunciou a intenção de adquirir o Master, operação que envolveria cerca de 50 bilhões de reais em ativos. A transação ela foi vetada pelo Banco Central em setembro. 2 meses depois, a autarquia decretou a liquidação extrajudicial da instituição no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero e prendeu Daniel Vorcaro e outros dirigentes. Vorcaro foi solto no fim de novembro por decisão do TRF1 e cumpre medidas cautelares,
como o uso de tornozeleira eletrônica. No último sábado, Dias Toffoli negou o recurso apresentado pelo Banco Central, que pedia esclarecimento sobre a condição em que o diretor de fiscalização seria ouvido. Na decisão, o ministro afirmou que Ailton de Aquino Santos não é investigado e que o Banco Central não é alvo do inquérito. Toffoli justificou a urgência das oitivas pelo impacto do caso sobre o sistema financeiro e destacou a importância da participação do regulador para esclarecimentos dos fatos. O caso também ganhou desdobramentos no Congresso. A oposição anunciou um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, citando reportagens que mencionam contatos entre o magistrado e o presidente do Banco Central durante a crise do Banco Master, fatos negados pelo ministro e pela autoridade monetária. Estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. E é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também quanto o mesmo ministro. Infelizmente alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro, de alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Senhores deputados estão já comunicados, porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos à luz do dia. Suspender o recesso parlamentar da oposição e também daqueles que puderam vir e mesmo os que não estão conosco aqui, mas que têm junto com a gente trabalhado nas duas frentes que estão sendo propostas com mais urgência nesse momento. A instalação de uma CPMI do Banco Master, está aqui o Carlos Jordi, com quem eu tive a honra também de ombrear na liderança da oposição no primeiro ano dos nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional, e o impeachment de Alexandre de Moraes. Parlamentares de oposição também articulam a criação de uma CPMI para investigar o caso, com expectativa de protocolar o pedido após o recesso parlamentar em fevereiro de 2026. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não interferiu no processo de liquidação do Banco Master e que eventuais contatos com o Banco Central ocorreram exclusivamente no âmbito institucional. O Banco Central também nega qualquer tipo de ingerência externa. 6 pessoas da mesma família morreram em um acidente no Paraná. O veículo em que pai, mãe, 3 filhos e um sobrinho viajavam bateu de frente com um caminhão em uma rodovia. O que era para ser uma volta de viagem tranquila virou pesadelo para os familiares. Por volta das 4h30 da manhã, um carro que tinha 6 pessoas se chocou com um caminhão em uma rodovia próximo de Rolândia, no norte do Paraná. Eles estavam voltando de uma viagem à praia. Os ocupantes do automóvel eram um casal que morreu ainda no local do acidente, seus 3 filhos, sendo 2 deles gêmeos de apenas 10 meses, além de um sobrinho do casal. O motorista do caminhão foi arremessado para fora da cabine com a força da batida e socorrido em estado grave. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece internado sob cuidados intensivos. O caminhão que saiu de Birigui, no interior de São Paulo, em direção a Mandaguari, no Paraná. O trecho onde aconteceu o acidente ficou bloqueado por várias horas, causando lentidão no tráfego da região. A rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Perícia Técnica. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas para saber as condições da pista e a velocidade dos veículos para esclarecer as causas da colisão. Os passageiros do transporte público do Rio de Janeiro tiveram um ano bem tumultuado. Os tiroteios frequentes, tanto entre facções rivais como nas operações policiais, tiraram quase 800 ônibus do caminho.
Confrontos armados registrados ao longo de 2025 provocaram impactos diretos na mobilidade urbana do Rio de Janeiro, com desvios em larga escala no transporte coletivo. Dados do Rio Ônibus indicam que entre janeiro e outubro, 775 linhas tiveram os trajetos alterados por questões de segurança, afetando a rotina de milhares de passageiros. No mesmo período, 249 ônibus chegaram a ser utilizados como barricadas em áreas de conflito. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu no fim de outubro, durante uma grande operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, o fechamento de vias e a suspensão do transporte anteciparam em cerca de 4 horas o horário de pico da volta para casa. Diante do cenário, empresas privadas e órgãos públicos liberaram funcionários mais cedos para reduzir a circulação pela cidade. Ainda de acordo com o Rio Ônibus, pela primeira vez o sindicato orientou que coletivos que circulavam por áreas consideradas de alto risco retornassem às garagens. Somente nesse dia, 71 ônibus foram tomados por criminosos e usados como bloqueios improvisados, enquanto mais de 200 linhas sofreram algum tipo de impacto operacional. A violência armada também comprometeu o funcionamento dos trens urbanos. Informações da Supervia mostram que tiroteios interromperam a circulação ao menos 18 vezes em 2025, até o fim de novembro. As paralisações se concentraram principalmente nos ramais Belfor Roxo e Gramacho-Saracuruna, que atravessam regiões da Zona Norte e da Baixada Fluminense, marcadas por confrontos frequentes. Situação semelhante foi registrada no sistema de ônibus articulados. A Mob Rio informou que operações policiais levaram à interrupção do BRT em 18 ocasiões ao longo do ano, somando 23 horas de paralisação, 10 horas no corredor Transbrasil e 13 no Transcarioca. Em nota, a Polícia Militar afirmou ter adotado protocolos de comunicação prévia com as empresas e reforçado o policiamento nas áreas afetadas pelas operações. Veja a seguir: desemprego de 5,2% em novembro é a taxa mais baixa da história. E as regras da última reforma da Previdência serão um pouco mais rigorosas para quem vai pedir a aposentadoria a partir de depois de amanhã. Desde a reforma da Previdência de 2019, o acesso à aposentadoria pelo INSS passou a sofrer ajustes anuais. Para 2026, as mudanças no sistema de pontos, a soma da idade com o tempo de contribuição sobe novamente. Serão exigidos 103 pontos para os homens e 93 para as mulheres. Já na regra da idade mínima, o tempo de contribuição terá um novo acréscimo de 6 meses. Quem está fazendo as contas para se aposentar pelo INSS precisa ficar atento, já que a partir de janeiro de 2026 entram em vigor os novos ajustes nas regras de transição da reforma da Previdência. As mudanças estão previstas na Emenda Constitucional de 2019 e atingem trabalhadores que já contribuíram antes da reforma, mas ainda não reuniram os requisitos para se aposentar. Todos os anos essas regras ficam mais rígidas, o que na prática adia o acesso ao benefício. Uma das regras alteradas é a da idade mínima progressiva, que sobe gradualmente a cada ano. Em 2026, as mulheres vão precisar ter 59 anos e 6 meses e os homens 64 anos e 6 meses. Além da idade, permanece a exigência de tempo mínimo de contribuição, sendo 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Outra regra que muda é a do sistema de pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição, incluindo frações. A partir de 2026, será necessário atingir 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens, respeitando também o tempo mínimo de contribuição, com 30 anos para elas e 35 para eles. Cada ano contribuído e cada ano de vida contam como um ponto. Os professores da educação básica seguem regras diferenciadas por causa da dificuldade da profissão. Na regra da idade mínima progressiva, a professora vai precisar ter 54 anos e 6 meses, além de 25 anos de efetivo magistério. Já o professor deve ter cerca de 59 anos e 6 meses e 30 anos em sala de aula.
No sistema de pontos, a professora vai ter que alcançar 88 pontos com pelo menos 25 anos de magistério. Já o professor vai precisar somar 98 pontos com no mínimo 30 anos de magistério. Essas regras de transição vão continuar aumentando ano a ano até 2033, quando os critérios deixam de subir e se estabilizam conforme previsto na reforma da Previdência. Apesar do endurecimento das regras, muitos segurados deixam de considerar situações que podem antecipar o direito à aposentadoria. Períodos trabalhados sem registro em carteira, mas que são reconhecidos depois pela Justiça do Trabalho, também podem ser incluídos no cálculo, desde que sejam averbados no INSS. Também é possível indenizar contribuições previdenciárias não recolhidas à época, desde que o trabalhador ele comprove o exercício da atividade. Inclusive, quem atuou em condições de insalubridade ou periculosidade até novembro de 2019 pode até mesmo converter esse tempo especial em comum com um acréscimo de 40% para homens e 20% para mulheres, o que aumenta o tempo total de contribuição. A promessa do governo federal de zerar a fila do INSS não foi cumprida e nos últimos 3 anos a fila do INSS já dobrou. Em janeiro de 2023, no início da atual gestão, 1.200.000 pessoas esperavam por serviços como aposentadorias, pensões, benefício de prestação continuada, licença maternidade e perícias de auxílio-doença. Mas, segundo o INSS, em outubro deste ano, o número dobrou e chegou a 2.860.000 pessoas na fila por um benefício. Em nota, o Instituto Nacional do Seguro Social informou que o aumento da fila se deve a mudanças na legislação, que ampliaram a rede de proteção beneficiária. O INSS cita o perfil demográfico da população e a nova metodologia de cálculo da renda familiar de quem vai receber o BPC, que é o salário mínimo pago a pessoas com deficiência ou a idosos de baixa renda acima de 65 anos. Segundo o Instituto, a resolução envolve outros órgãos e, com isso, o desafio fica mais complexo. O INSS tem implementado diversas medidas com o objetivo de enfrentar essa situação, como a realização de mutirões e, mais recentemente, a criação de um comitê de enfrentamento à fila. Mas essas ações não têm sido suficientes. Durante o governo Lula, a fila para a concessão do BPC aumentou de 511.000 pessoas em junho de 2023 para 898.000 em setembro deste ano. Já a fila de aposentadorias encolheu um pouco no período de 357.000 para 283.000 pessoas. E a fila para a perícia médica também dobrou, passando de 569.000 pessoas para 1.200.000 pessoas. E mais de 2 milhões de passageiros de avião tiveram que ter muita paciência nos aeroportos brasileiros no mês passado. Os atrasos e cancelamentos aumentaram bastante, tanto dos voos domésticos como internacionais. Os transtornos enfrentados por passageiros em voos domésticos e internacionais que partem do Brasil aumentaram em novembro, atingindo mais de 2 milhões de pessoas. Levantamentos apontam que atrasos superiores a 2 horas e cancelamentos cresceram 22% em relação a outubro, ampliando o impacto sobre quem utilizou o transporte aéreo no período. Ao todo, cerca de 2,14 milhões de passageiros foram prejudicados no mês passado, contra 1,76 milhão no mês anterior. Na prática, isso significa que aproximadamente 1 em cada 5 viajantes teve algum tipo de problema com o voo em novembro. Já em outubro, a proporção era menor, com cerca de 1 passageiro afetado a cada 6. Os dados são da AirHelp, empresa internacional especializada em tecnologia e assistência a passageiros aéreos, que monitora a qualidade do serviço prestado pelas companhias. O aumento nos transtornos reforça as queixas recorrentes sobre atrasos
atrasos e cancelamentos, especialmente em períodos de maior demanda ou ajustes na malha aérea. Apesar do crescimento das ocorrências, o fluxo de passageiros apresentou retração. Segundo o levantamento, 10 milhões de pessoas embarcaram em aeroportos brasileiros em novembro, número 3,2% menor do que o registrado em outubro. A polícia da Itália desmontou um esquema de atestados falsos de residência usados por brasileiros para agilizar pedidos de cidadania no país europeu. A investigação aponta que ao menos 84 pessoas que se beneficiaram com a fraude pagaram aproximadamente R$37 mil, mas agora pode ter o reconhecimento cancelado. Segundo a polícia, a fraude teria contado com a participação de funcionários da prefeitura da pequena cidade de Moggio Udinese, com menos de 2.000 habitantes perto da fronteira com a Áustria. 6 pessoas foram denunciadas à justiça, entre elas uma albanesa de 61 anos e um brasileiro de 54 anos, apontados como responsáveis por organizar o esquema. O município foi declarado como local de residência de 84 brasileiros sem nunca terem vivido lá. Segundo as autoridades, os autores do crime ofereciam contratos de aluguel fictício, documentação falsa e até auxílio logístico para viagens curtas à Itália para concluir o processo de reconhecimento. De acordo com os investigadores, entre 2018 e 2024, o esquema de fraude emitiu atestados falsos de residência para acelerar o processo de cidadania italiana por descendência e driblar as longas filas nos consulados no Brasil. Cada brasileiro pagou cerca de 6 mil euros para os operadores, o equivalente a R$37 mil. O caso ganhou ainda mais repercussão diante das mudanças na legislação de cidadania na Itália. Em maio, o parlamento aprovou uma lei que restringe o reconhecimento pelo chamado direito de sangue, limitando o benefício a filhos e netos de italianos nascidos no exterior. O endurecimento da regra afetou milhares de brasileiros descendentes de imigrantes que chegaram ao país entre o final do século XIX e o início do século XX e que protocolaram os pedidos na justiça após esse período. Se comprovada a fraude, os brasileiros que se beneficiaram do esquema de residência fictícia podem ter o documento anulado. Veja a seguir, presidente Lula abre um pouco mais o cofre e libera 1,5 bilhão de emendas parlamentares na semana do Natal. O ex-presidente Jair Bolsonaro passa pelo 3º procedimento cirúrgico por causa das crises de soluço. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado desde as vésperas de Natal em um hospital particular em Brasília. De acordo com a equipe médica, ele será submetido a uma nova endoscopia digestiva para avaliar o refluxo gastroesofágico. Internado desde a véspera de Natal, quando foi submetida a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve um novo boletim médico divulgado. Bolsonaro vinha apresentando uma pequena melhora após a cirurgia no dia 25, mas as crises de soluço forçaram o ex-presidente a voltar para o centro cirúrgico. Essa é a 4ª vez que Bolsonaro passa por procedimentos médicos, sendo 3 delas por conta dos soluços. Os procedimentos foram realizados no nervo frênico, que é o responsável pela contração involuntária do diafragma. Na nova atualização do quadro clínico, a equipe médica informou que o ex-presidente será submetido amanhã a uma endoscopia digestiva alta, para ajudar na avaliação das crises de soluços. O médico Cláudio Birolini disse que a equipe médica está trabalhando com hipóteses e, caso não haja nada além do previsto, é provável que ele fique até quinta-feira internado. Contudo, ainda não há previsão de alta para Bolsonaro. E dependendo dos resultados dos exames e endoscopia, novas perícias devem ser solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, o ministro ainda não se manifestou sobre o prazo de Bolsonaro no hospital.
Enquanto aguarda a liberação, o ex-presidente, por meio de seus advogados, pediu autorização ao ministro para receber a visita do seu sogro, Vicente Paulo Reinaldo, mais conhecido como Paulo Negão. Desde que foi internado, o ministro só autorizou apenas as visitas de sua esposa Michele Bolsonaro, dos filhos Flávio, Carlos, Jair Renan Bolsonaro, além da enteada. Vale lembrar que Bolsonaro só foi para a unidade hospitalar após receber a autorização do Supremo Tribunal Federal para deixar a superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Na semana que antecedeu o Natal, o governo Lula desembolsou R$1,5 bilhão para pagar emendas parlamentares. Com o montante pago, esse foi o 7º período com maior volume de pagamentos do benefício para os deputados e senadores. O total dos repasses feito pelo governo federal somaram em 2025 30 bilhões e 200 milhões de reais em emendas. O valor empenhado pelo governo para o fim desse ano supera os 48 bilhões. As emendas parlamentares são recursos do orçamento da União, cuja execução ocorre conforme indicação de deputados e senadores, direcionados principalmente a obras e projetos em estados e municípios. Nos últimos anos, esse tipo de despesa ganhou peso crescente no orçamento federal e se tornou foco de disputas entre os 3 poderes. Enquanto o Congresso busca ampliar sua participação na destinação dos recursos, o Supremo Tribunal Federal tem suspendido pagamentos sob o argumento de falta de transparência. Do total pago na semana do Natal, a maior fatia, 55%, foi destinada às emendas de bancadas estaduais, que têm execução obrigatória. Esse grupo recebeu 831 milhões de reais. As emendas de comissão, cuja liberação é facultativa, somaram 416 milhões, correspondendo a 27% do total. Já as emendas individuais responderam por 270 milhões de reais, dos pagamentos realizados no período. Entre os parlamentares, deputados federais concentraram a maior parte dos valores pagos na semana, com 500 milhões de reais referentes às emendas individuais e de comissão. Os senadores receberam 186 milhões de reais, em pagamentos relativos às indicações feitas por eles. A liquidação ocorre quando o serviço é prestado ou a obra é entregue, e o pagamento é feito apenas após essa etapa. Caso não haja novos desembolsos de emendas de 2025, os mais de 14 bilhões de reais já empenhados deverão ser reclassificados como restos a pagar, a serem quitados nos próximos anos. Um banco no oeste da Alemanha foi roubado e os ladrões usaram uma furadeira gigante para pegar ouro, joias e dinheiro. Os criminosos abriram mais de 3.000 cofres. O prejuízo foi avaliado em 30 milhões de euros, o equivalente a quase 200 milhões de reais. O banco permaneceu fechado por motivo de segurança. Vários clientes preocupados com os seus bens se reuniram em frente à instituição e fizeram ameaças aos funcionários. Dezenas de pessoas tentaram forçar a entrada no edifício. Testemunhas teriam visto vários homens durante a madrugada de sábado para domingo com sacolas grandes, mas o roubo só foi descoberto hoje, graças a um alerta de incêndio recebido pelos bombeiros. A polícia iniciou as investigações sobre como tudo foi feito e tenta agora encontrar os autores do crime que estão foragidos. Após acusar a Ucrânia de atacar a casa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, com drones, o governo de Moscou apresentou um novo supermíssil. A atitude foi vista como uma tentativa de intimidar o Kiev, que poderá prejudicar os esforços liderados pelos Estados Unidos para o fim do conflito entre os dois países. A arma foi testada contra a cidade ucraniana de Dnipro, em novembro do ano passado, e Putin sugeriu à época que ela poderia ser usada contra os centros de decisão em Kiev. Nas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, há uma cerimônia em uma base em local desconhecido na vizinha Belarus, e os lançadores móveis do míssil são mostrados em estradas no meio de uma floresta. Eles são operados por soldados russos. O míssil é um modelo balístico de alcance intermediário, de 550 a 5.000 quilômetros, desenhado para guerras nucleares. Emprega ao menos 6 ogivas independentes, cada uma com 6 submunições, como foi possível ver no ataque a Dnipro.
Naquela ocasião, não houve uso aparente de explosivos, e sim a força cinética do projétil descendo de fora da atmosfera a uma velocidade 11 vezes superior à do som. É uma arma para a qual a Ucrânia não tem nenhum sistema capaz de interceptar. Não se sabe se elas equipam mísseis balísticos de curto alcance Iskander-M, cuja versão convencional chove sobre a Ucrânia com regularidade, ou são bombas de gravidade a serem lançadas por aviões de ataque Su-25. Desta forma, além de gerar tensão em Kiev, como já era visível em grupos de observadores militares após a divulgação das imagens, a colocação em serviço do Oreshinik também se insere na pressão da Rússia para que Trump aceite negociar a extensão por mais um ano do último tratado de controle de armas nucleares vigentes. O chamado Novo START expira em fevereiro, e até agora o presidente dos Estados Unidos não respondeu à proposta de Putin, que visa elaborar um novo texto ao longo de 12 meses, talvez incluindo outras potências nucleares. É incerto o efeito da imagem dos caminhões com os lançadores do Oreshinik em florestas escuras. Quando a Rússia passou a desenvolver um míssil que os Estados Unidos consideravam violar outro tratado do fim da Guerra Fria, em 2017, Trump simplesmente abandonou o acordo. Os dois países são as maiores potências nucleares do planeta, com cerca de 90% do arsenal de mais de 12 mil ogivas. A China vem num distante terceiro lugar, mas acelerando a sua produção. As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram um novo ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas no Oceano Pacífico. Desde o início de setembro, a campanha antidrogas já provocou 107 mortos e destruiu 30 lanchas. O comando dos Estados Unidos recebeu informações da Agência Central de Inteligência que a embarcação estava transitando por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental. Essa embarcação, de acordo com os Estados Unidos, estava envolvida em operações de narcotráfico. Embora o governo de Donald Trump alegue isso, a Marinha Americana e o Pentágono nunca apresentaram nenhuma evidência que comprovassem que todos os barcos atacados no Caribe eram tripulados por narcoterroristas, o que acarreta em um debate sobre a legalidade dessas operações. Caracas argumentou que os americanos querem derrubar o regime do presidente Nicolás Maduro e acessar as riquezas do país, que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Este último ataque veio à tona depois que o presidente americano Donald Trump confirmou que Washington destruiu uma área de ataque para supostas embarcações do tráfico de drogas na Venezuela, o que poderia significar o primeiro ataque contra alvos em terra da campanha militar de Washington. As autoridades americanas, apesar de afirmarem que a instalação era ligada ao narcotráfico, se recusaram a especificar qualquer detalhe sobre o local ou como o ataque foi realizado. Veja a seguir. Excesso de calor faz a alegria dos fabricantes, que quase não tem mais ar-condicionados e ventiladores para vender. E quem tenta aproveitar o feriado prolongado nas praias é obrigado a encarar os abusos dos comerciantes da areia. O sudeste do país vem enfrentando uma onda de calor nas últimas semanas do ano. E como consequência, as vendas de ventiladores e ar-condicionado dispararam. O sudeste do país vem enfrentando uma onda de calor nas últimas semanas do ano. Os termômetros têm marcado 5 graus Celsius acima da média para esta época. E como consequência disso, as vendas de ventiladores e ar-condicionado dispararam. Para aliviar este calor intenso dentro de casa, ventiladores e ar-condicionado são essenciais. Com isso, uma grande varejista registrou um aumento de 1.200% no dia 26 de dezembro em relação a um dia normal. Uma outra rede mostrou um aumento de 270% somente nas vendas de ar-condicionado. E 79% desse total foi só no Sudeste. Plataformas de comércio divulgaram que ventilador, ar-condicionado e piscina foram os artigos mais procurados nestas últimas semanas. Outras empresas ainda registraram um aumento de 98% em relação ao mesmo período do ano de 2024.
Por conta da alta demanda, os consumidores ainda relataram uma dificuldade de achar essas mercadorias nas lojas físicas. Mas nas lojas online, os produtos para aliviar esse calor estão disponíveis sem dificuldades. O grande aumento nas vendas desses produtos evidenciou o impacto do clima nas demandas de produtos. E muitos turistas estão reclamando dos preços abusivos que são cobrados nas praias nessa época do ano. As queixas aumentaram depois que viralizaram na internet o caso de turistas que foram agredidos em Pernambuco. Depois de um ano corrido, muitos turistas escolhem as praias como destino para relaxar no fim de ano. Mas é só chegar em seus destinos litorâneos que a paz vai logo embora. E o motivo são os preços abusivos que estão sendo cobrados pelos serviços à beira-mar nesta época do ano. Foi exatamente por causa do alto preço que 2 turistas de Mato Grosso foram espancados por ao menos 14 barraqueiros na praia do Porto de Galinhas, no Grande Recife. O fato teria acontecido após se recusarem a pagar pelo aluguel de cadeiras na praia. Com isso, uma confusão se generalizou e o vídeo da agressão chocou todo o Brasil. O caso acabou levantando um alerta para outras situações abusivas com turistas em praias. Nas redes sociais, outros turistas reclamaram sobre preços cobrados em praias turísticas. Internautas passaram a repercutir experiências semelhantes em diferentes regiões do país, com valores elevados para o aluguel de cadeiras, guarda-sóis e alimentos. Em comentários publicados nas redes, turistas afirmam que os preços altos não se restringem ao Nordeste. Eles informaram que em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, por exemplo, cobraram R$200 pela cadeira com guarda-sol. Outra pessoa relatou situação parecida em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Também circulou a foto de um cardápio em uma praia de Búzios, no Rio de Janeiro, com preços como R$190 por uma porção de isca de peixe e de R$150 por 6 unidades de pastel. O diretor do Procon de Santos, Sidney Vida, falou a respeito dessa cobrança extrapolada dos comerciantes na praia e explicou o que pode e o que não pode. É possível cobrar minimamente, né? Fazer uma cobrança, o aluguel de cadeiras e guarda-sóis? A resposta é sim, desde que a informação esteja completamente clara. O segredo nas relações de consumo, você consumidor e consumidora que estão nos assistindo, é a informação clara. Eu quero lembrar vocês que nem sempre um preço caro, né? É um preço abusivo. Nós estamos no livre mercado. Se você chega num local e eles querem cobrar, apenas um exemplo, R$200 numa porção de camarão, você está livre para se levantar, sentar naquele local ou não. Então você faz o quê? Um órgão como o nosso apura. Começa a apurar para saber se houve algum tipo de infração à legislação consumerista. Isso é prática abusiva. Eu não posso trabalhar dessa maneira com um valor tão descolado. Por que esse valor? Você que é consumidor e consumidora, printa, bate uma foto, pede o cardápio. Ninguém pode chegar de surpresa e falar, olha, além do pastel de R$200, mas espera um pouquinho, você falou para mim que era apenas um exemplo, R$20. Isso é uma coisa que, quando acontece, nós do Procon orientamos a você, consumidor, a fazer valer o preço estabelecido numa primeira conversa. A onda de calor que atingiu o Brasil neste fim de ano fez subir o consumo de água. O governo do estado de São Paulo está orientando medidas urgentes de economia. O consumo de água cresceu mais de 30% nas últimas semanas, mesmo sendo um período que muitas pessoas viajam devido às festividades de fim de ano. Além do crescimento do uso de água, São Paulo enfrenta uma redução no volume dos reservatórios, o que agrava a situação do abastecimento, principalmente na região metropolitana. Em razão do longo período de estiagem e o baixo índice de chuva, a empresa responsável pelo abastecimento no estado vem adotando medidas para economizar. Nesse período de ondas de calor, as pessoas tendem a consumir mais água. Então, chega a ser até 60% a mais de consumo do que na normalidade. Um banho, por exemplo, de 15 minutos, ele reduzido a 5, pode economizar até 162 litros de água. Ou seja, esse período que a gente tem escassez de chuva e tem essas ondas de calor mais intensas, o consumo de água aumenta. Por isso, o cuidado redobrado da população para economia de água e esse olhar atento.
Desde o mês de agosto, por determinação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, em parceria com a SP Águas e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a região metropolitana de São Paulo já opera com a gestão da demanda no período noturno, com o objetivo de preservar os mananciais que abastecem a região. Desde que foi implantada, a redução da pressão noturna já economizou 57 bilhões de litros de água. Mas o aumento do consumo e a estiagem continuam afetando o nível das represas do Sistema Integrado Metropolitano, que atualmente opera com pouco mais de 26% de sua capacidade. Os modelos meteorológicos indicam uma tendência de chuvas abaixo da média para janeiro, o que pode atrasar a recuperação dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo. A população tem um papel fundamental para evitar desperdício de água nesse período de ausência de chuvas. Então, são diversas práticas que as pessoas podem fazer no dia a dia para melhorar a economia de água. Como, por exemplo, evitar ficar lavando calçada, carros com a mangueira, substituir por vassoura, evitar encher piscinas nesse período que a gente tem essa intensa onda de calor. Usar a água ali apenas para alimentação, higiene, principalmente para melhorar a economia, consertar vazamentos que porventura tem na residência e reduzir o período de banho. Nós vamos acompanhar porque neste ano o mundo sofreu com mais de 150 desastres climáticos. E o que antes acontecia em países isolados chegou em grandes centros. Até um ciclone no sul do Brasil afetou vidas e atrapalhou centenas de moradores no país. A população mundial sofreu com os efeitos climáticos em 2025. No Sudão do Sul, a onda de calor de fevereiro ocorreu em uma intensidade que na era pré-industrial seria quase impossível acontecer. Na Europa, o calor chegou na metade do ano. Quase 25 mil pessoas morreram de junho a agosto em consequência do clima. Dos mais de 150 desastres climáticos mundiais deste ano, ondas de calor e inundações foram os mais frequentes. O Sudoeste Asiático enfrentou uma crise sem precedentes. As chuvas intensas e passagem de ciclones devastaram a Indonésia, Tailândia e Sri Lanka. As décadas de desmatamento, expansão agrícola desregulada e os efeitos acumulados das mudanças climáticas fragilizaram os ecossistemas da região. A África também sofreu com inundação. Em abril, um rio em Kinshasa, na República Democrática do Congo, provocou várias mortes, além dos danos em casas e estradas. No Caribe, o furacão Melissa causou destruição. E a Jamaica, o país mais afetado, teve que receber um pacote de ajuda internacional de 35 bilhões de reais. No Brasil, um ciclone extratropical atingiu a região sul no começo de novembro e devastou o Paraná. A cidade mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, na região centro-sul do estado, que teve quase todos os prédios comerciais e residenciais da cidade atingidos pelo evento climático. Mais de 400 pessoas foram afetadas e os prejuízos foram milionários. Todos esses eventos climáticos, sejam ciclones tropicais, inundações, ondas de calor, secas ou incêndios florestais, foram causados por temperaturas médias globais mais altas do que nunca. Segundo as avaliações conduzidas por um consórcio de cientistas londrinos, os eventos deste ano demonstraram que estamos vivendo o clima sobre o qual foi alertado há 10 anos, quando o Acordo de Paris foi assinado para tentar combater as mudanças climáticas. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, ultrapassou a marca de 2 milhões de turistas em um único ano. Além disso, os números expressivos acabam ajudando o Brasil inteiro a atingir a marca de 9 milhões de turistas que visitaram o país neste ano. Localizado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu, que é reconhecido como Patrimônio Mundial Natural, o turismo local ultrapassou a marca de 2 milhões de turistas em um único ano, representando um crescimento de pouco mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A unidade, que é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, informou que visitantes de 132 países já passaram pela região.
Além do Brasil, que lidera o ranking com quase 120 mil turistas, ainda aparece a Argentina, com 25 mil na segunda posição, e a Alemanha, que fecha o pódio com 7 mil visitantes. A marca superou o recorde anterior, registrado em 2019, pouco antes da pandemia da Covid-19, quando o local ultrapassou pela primeira vez a casa dos 2 milhões de visitantes. A concessionária acredita que um dos fatores para o impulsionamento foram os eventos recentes na região. Um deles é o Cataratas Day, celebrado neste ano excepcionalmente no dia 9 de novembro, comemorou o aniversário do dia que recebeu o título de uma das 7 maravilhas mundiais da natureza, concedido através de uma votação popular por uma fundação suíça. Outro fator que contribuiu para o recorde foi o feriado prolongado da Consciência Negra, nos dias 20 a 23 de novembro. Juntos, eles atraíram mais de 50 mil pessoas ao parque. Além das datas comemorativas e feriados prolongados, a administração do parque ampliou a experiência turística, o que tem sido essencial para o crescimento de visitantes. Entre as novidades estão trilhas renovadas, ciclovia pavimentada e atividades exclusivas como o nascer e o pôr do sol nas cataratas. O recorde da cidade paranaense contribuiu para o Brasil também alcançar uma marca histórica. O país registrou mais de 9 milhões de turistas que visitaram o país em 2025. O recorde colocou o Brasil no centro das atenções internacionais, ajudando a superar locais que também estão expandindo o turismo. Entre eles, Egito, que é sempre lembrado pelos apreciadores de histórias que vão conhecer as famosas pirâmides, e o Japão. O Jornal das 22 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo começo de ano. Uma ótima noite para você também. Fica com Deus. Até mais. Tchau.